Bom, vamos lá então, pessoal. Agora a tarefinha sobre fermentação e respiração celular. A primeira questão é diferencie fermentação de respiração celular. Bom, a fermentação é um processo energético, fisiológico energético aí, na ausência de oxigênio, não utiliza oxigênio. Então, é um processo que a gente chama de anaeróbio, ou seja, sem a presença de oxigênio. Ok? A fermentação ocorre no citoplasma da célula, não acontece em nenhuma organela específica, com auxílio de enzimas. Ok? Então vamos ver aqui um pouquinho os diferentes tipos de fermentação. No livro de vocês, esse assunto vai estar lá na página, a partir da página 150. Então, olha só. Os principais tipos de fermentação. Fermentação alcoólica. Nós temos aí a glicose, né? Do malte ou da uva. Vou fazer tudo da mesma cor, tá, gente? Que vai, então, através das enzimas desses micro-organismos aí, das leveduras, ou pode ser alguma bactéria, vai dar origem a duas moléculas de ácido pirúvico, que é C3H4 C3H4O3. Certo? Então é praticamente a metade dessa molécula aqui. Ela é quebrada ao meio. Mais 4 hidrogênios que vão dar origem ao NADPH, mais 4 elétrons que vão dar origem a ATP. 2 NADPH e 2 ATPs. Vou colocar em vermelho esses números, porque senão fica misturado, né? 2, 4, 4. Tá bom? Então isso aqui é a base de qualquer fermentação. E também da glicólise, que é a primeira etapa da respiração celular. Então já aqui a gente também já está respondendo a questão número 2, né? Que é questão número 1. Diferencie fermentação de respiração celular. Questão número 2. Qual é a similaridade da fermentação com a glicólise? E 3. Quais tipos de fermentação explique? Bom, então primeira coisa. Fermentação é um processo anaeróbio, em que são gerados 2 ATPs e 2 NADPH. É um processo pouco eficiente. Já a respiração, ela é um processo aeróbio, que gera 34 a 36 ATPs. Ou seja, ela é muito mais eficiente, a respiração celular, e ela utiliza o oxigênio. Essa é a diferença básica entre as duas. Ok?
Fermentação não usa oxigênio, é um processo menos eficiente. Respiração utiliza oxigênio, é um processo mais eficiente. Mas a primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise, é muito similar, é igualzinha à fermentação. Na verdade, é uma fermentação que ocorre no citoplasma da célula, formando essa molécula aqui, ó, que depois vai ser finalizada na mitocôndria. Certo? Então, questão número 2. Qual é a similaridade da fermentação com a glicólise? Bom, vou tirar esse alcoólica daqui, porque ainda não estamos vendo a alcoólica, né? Estamos vendo uma fermentação genérica. Então, o que que houve? Nós temos uma molécula de glicose que, através das enzimas, foi quebrada, produzindo duas moléculas do que a gente chama de piruvato, ou ácido pirúvico. Liberou, em contrapartida, 4 prótons, 4 hidrogênios e 4 elétrons, né? Que sobra aqui, porque, olha lá, se eu multiplicar 2 por 4, 8, vão sobrar 4 hidrogênios. Estão aqui. Esses 4 hidrogênios vão ser utilizados para sintetizar esse aceptor de hidrogênio, o NADPH. Esse hidrogênio, ele fica disponível para a célula utilizar. Existe um potencial nessa molécula, similar ao do ATP. Ela também é uma molécula energética, assim como o ATP. E sobram também 4 elétrons que serão utilizados para sintetizar 2 moléculas de ATP. Certo? Na glicólise, é exatamente isso que acontece. Lá no citoplasma da célula, a glicose ela é quebrada em 2 piruvatos, produzindo 2 NADPH e 2 ATPs. É a mesma coisa. Então se é igualzinho, por que não chama glicólise? Bom, porque a fermentação, ela pega esse piruvato e dá um destino para ele. São 3 destinos possíveis. Esse piruvato pode ser transformado em álcool etílico ou etanol. Deixa eu só achar aqui a forma do etanol. Aqui, ó. C2H6O. Então ele vai produzir C2H6O mais CO2. Esse aqui é o etanol. Ele pode derivar para cá, ó. Vou fazer essa seta em vermelho para destacar, porque senão fica tudo misturado, né? Então essa aqui seria a fermentação alcoólica. Ele pode derivar para cá, ó, formando ácido lático, C3H6O3, fermentação lática, ou pode gerar acetato. Que é C2H4O2, que é o ácido acético. Então, são 3 tipos de fermentação.
fermentação alcoólica, fermentação lática e fermentação acética. E o que a glicólise origina? Piruvato. Beleza. Então vimos a resposta das questões 1, 2 e 3 aí. Então, diferencie fermentação da respiração celular. Fermentação é anaeróbio, respiração celular é aeróbio. Essa é a grande diferença. E também o saldo. Na fermentação nós temos 2 ATP e na respiração cerca de 36 ATPs. Essa é a diferença. Qual a similaridade da fermentação com a glicólise, que é uma etapa da respiração? Em ambas ocorre a quebra da molécula de glicose em duas, enquanto que na glicólise nós temos o piruvato, na fermentação nós podemos ter etanol, ácido lático ou ácido acético. Mas o resultado é o mesmo, 2 moléculas de ATP. E no caso da glicólise, formam-se 2 moléculas de NADPH também. E 3. Quais os tipos de fermentação? Explique. Temos a fermentação alcoólica, fermentação lática e a fermentação acética, em que ocorre primeiro a formação do etanol e depois, por um processo de oxidação, a formação do ácido acético, que é constituinte do vinagre.